Irmãos, é uma alegria participar dessa conferência. Quero abraçar Uriel pelo aniversário do PNO, esse projeto que tem abençoado o nosso país e a tantas pessoas, eu diria, talvez até outros lugares do mundo, né? Uriel certamente tem aí notícias de outros lugares do mundo abençoados através do trabalho desse ministério. Quero manifestar minha gratidão ao Uriel pelo convite e por contar comigo, me inserir nesse projeto tão rico que é o Perguntar Não Ofende. Na programação original, Uriel, estava 7h20 para eu começar a falar. Como eu vou começar a falar 7h10, significa que eu tenho 10 minutos a mais, é isso? Não? Ok. Continua 20 minutos? Não deu certo, Paulo, infelizmente. Eu tentei. Pois bem, irmãos, nosso tema é Pensando o Solas, este mundo um inimigo. E, na verdade, o tema, ele vem de uma pergunta que alguém enviou para o Perguntar Não Ofende, e eu vou ler a pergunta, porque como eu tenho feito quando gravo, o que eu vou tentar fazer aqui é responder a pergunta, só que com um pouquinho mais de tempo do que a gente faz na internet. Então, a pergunta é: pensando o mundo através da ótica dos 5 solas, como um cristão deve entender esse mundo? Como ele deve querer viver nesse mundo? E como ele precisa ser nesse mundo? Bem, já perceberam que a pergunta quer resolver todos os problemas cristãos aqui em 20 minutos, né? É óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso, mas eu acho que a pergunta ela tem um pano de fundo geral, que é a questão da relevância prática dos 5 solas da Reforma para a vida no mundo, ou de maneira mais específica, para a vida na cultura. E eu penso que, para respondermos a essa questão, nós precisamos dar 2 passos, certo? O primeiro passo é um passo de entendimento do que são os 5 solas. A gente precisa entender o que é esse negócio chamado solas, porque pode ser que algumas pessoas acham que solas é uma banda, não é? E, na verdade, não é uma banda, é outra coisa de onde vem o nome do grupo. Então, o entendimento dos 5 solas é o nosso primeiro passo, e o segundo passo é uma ampliação do entendimento do que são os 5 solas. Então, perceba que eu estou partindo aqui de um pressuposto de que, em geral, a gente tem uma compreensão um pouco reduzida do que são os 5 solas e o seu papel, e essa é a razão pela qual, frequentemente, nós não conseguimos perceber a sua aplicabilidade, ou como é que eles podem ser úteis na nossa vida no mundo de maneira mais prática. Então, o que eu vou fazer aqui nesta rápida palestra é seguir esses 2 passos. Eu quero primeiro definir o que são os 5 solas da Reforma e depois aprofundar o entendimento desses 5 solas, porque eu acredito que ao fazer isso, a relevância prática dos solas para a vida no mundo vai ficar bem evidente. Então, o que são os solas? Basicamente, nós poderíamos defini-los como um conjunto de 5 expressões latinas que foram cunhadas recentemente. Tem muita gente que acha que os solas são da época da Reforma, mas eles são bem recentes. Na verdade, eles são do século XX, e que é frequentemente utilizado esse conjunto como uma espécie de síntese ou uma espécie de resumo da teologia reformada, ou pelo menos daquele núcleo de fé comum que os reformadores tinham. Frequentemente, a adesão aos 5 solas é muito utilizada como um indicativo da identidade reformada. Quando alguém quer se apresentar como um reformado, ele diz: olha, eu sustento os 5 solas da Reforma. Ou quando uma igreja se apresenta como reformada, frequentemente ela recorre aos 5 solas. Acho que é bem conhecido que esse conjunto recebe este nome por causa da primeira palavra de cada expressão, não é? Sola, que a depender aí da declinação latina pode virar soli ou solus também,
que é a palavra latina para somente ou apenas. Então, quais são as 5 expressões? Acho que vocês conseguiriam falar de cor aqui comigo, não é? A primeira é sola scriptura, ou somente a Escritura, sola gratia, ou somente a graça, solus Christus, ou somente Cristo, sola fide, ou somente a fé, e soli Deo gloria, que é somente a Deus a glória. Então, esse é o nosso primeiro passo do dia, é tentar compreender rapidamente o que seriam os 5 solas da Reforma. Esse conjunto formado por 5 expressões de origem latina, que é frequentemente utilizado para sintetizar ou resumir o núcleo da fé reformada. Vamos agora para o segundo passo, que é o passo mais longo do nosso desafio aqui nessa noite. Na maioria das vezes, irmãos, a abordagem que nós fazemos dos solas da Reforma é uma abordagem exclusivamente teológica. E eu acho que, até certo ponto, isso é natural, porque, de fato, os solas da Reforma nasceram e se desenvolveram dentro do ambiente teológico. No entanto, eu acredito que essa abordagem, ela pode ser ampliada, e essa ampliação ela pode ser muito rica para nós, por exemplo, ajudando-nos aí a perceber melhor as implicações práticas deste modo de organizar a fé reformada para a nossa relação com o mundo. Então, na tentativa de promover com vocês aqui uma primeira ampliação, deixa eu fazer uma sugestão, tá bom? Essa é a grande sugestão da minha resposta a essa pergunta. Eu quero sugerir, eu penso que, ao resumir a teologia reformada, os solas, eles tocam e expressam importantes aspectos da cosmovisão reformada. Eu vou repetir. Quando o sola se propõe a resumir ou articular o núcleo da teologia reformada, eles tocam ou expressam elementos fundamentais da cosmovisão reformada. E se por acaso você, ouvindo aqui a minha sugestão, teve alguma dificuldade para distinguir essas duas coisas, a teologia reformada da cosmovisão reformada, fique tranquilo, você é normal, certo? De fato, as fronteiras entre teologia e cosmovisão, elas não são tão claras mesmo. Mas vejam, para o que nos importa aqui nessa noite, deixa eu propor que você distinga as duas coisas mais ou menos assim. Quando eu falo de teologia reformada, eu estou me referindo à maneira como os reformadores e, posteriormente, os reformados interpretam a Bíblia e articulam teoricamente a mensagem da Escritura, mais diretamente relacionada à questão da salvação e à questão da vida eclesiástica. Então, quando a gente está falando de teologia reformada, é da hermenêutica da reforma e da tentativa de organizar a mensagem da Escritura e aplicá-la à salvação e à igreja que nós estamos falando. Quando nós falamos da cosmovisão reformada, nós estamos falando da maneira como os reformados percebem mais imediatamente a realidade e a maneira como eles articulam os princípios da sua relação com a realidade de uma maneira mais ampla. Não apenas agora pensando na salvação e na igreja, mas pensando agora na vida no mundo de um modo geral. E qual é a minha tese? A minha tese é a de que, ao tentar resumir a teologia reformada, ou o núcleo da fé reformada, os solas tocam e expressam importantes aspectos da
cosmovisão reformada. E para fundamentar aqui o meu ponto com vocês, deixem-me fazer 2 destaques rápidos, tá bom? O primeiro destaque é que os solas, eles foram desenvolvidos tendo como ponto de referência o catolicismo romano, certo? Obviamente, como ponto de referência antitético, ok? Ou seja, os solas, eles são uma expressão da fé reformada em contraste com a fé católica ou a tradição católica. E o que os solas fazem pressupõe uma mudança de pensamento que é estrutural, ou seja, está no nível da cosmovisão. Veja que os solas substituem uma perspectiva mais integracionista ou uma perspectiva mais complementarista por uma perspectiva mais exclusivista. Vocês conseguem perceber isso? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos disso quando eu mencionar o meu segundo destaque, e eu acho que isso vai ficar mais claro. Mas, por hora, eu quero que você perceba que há um padrão pressuposto nessa maneira de sistematizar a fé em contraste com o catolicismo. Enquanto o catolicismo trabalha com isto mais aquilo, esse é o meu ponto, é sempre integração, é sempre complemento. A tradição reformada, ou a fé reformada, sobretudo tal qual exposta aqui pelos solas, trabalha com isto ou aquilo. Percebe como é que tem uma distinção de cosmovisão aqui? No catolicismo é isto mais aquilo. Na tradição reformada é sempre isto ou aquilo. É por isso que as expressões começam com sola, ou somente isto, ou somente aquilo. Então, isso aqui já é um indício de que há algo mais do que hermenêutica e teologia aplicada à igreja por trás dos solas. Há algo de visão de mundo presente aqui. E o segundo destaque que eu quero fazer, porque afinal de contas faltam só 8 minutos, 20 minutos é rápido demais, as questões debatidas em cada um dos solas, elas não são questões secundárias, que dizem respeito apenas a algumas pessoas em determinadas circunstâncias. Os solas, atenção a isso, gente, eles discutem questões primárias que todas as pessoas, em quaisquer circunstâncias, precisam enfrentar. Então, eu poderia ilustrar isso aqui usando os 5 solas, mas Uriel não deixou. Então, eu vou tentar ilustrar com alguns dos solas. Então, vamos pensar no primeiro sola, certo? Que é o sola scriptura. Qual é a questão pano de fundo deste sola? É a questão da autoridade teológica, certo? Essa é a questão de pano de fundo deste sola. O que ele propõe? Basicamente, ele propõe que, enquanto o catolicismo romano defendia que a autoridade teológica era escritura mais tradição, os reformadores afirmaram a exclusividade da escritura como autoridade teológica. É isso que o primeiro sola está propondo para nós ao articular essa questão. Uma coisa importante, isso não significa que os reformadores ignoraram completamente o lugar da tradição na elaboração teológica. Não foi à toa que eles recorreram aos credos da igreja com muita frequência, não foi à toa que eles legaram à posteridade confissões, várias confissões, é porque eles acreditavam no papel e na autoridade da tradição. Mas o que eles fizeram foi submeter a autoridade da tradição à autoridade da Escritura. E o termo técnico para isso, na teologia, é a diferença entre norma normanda e norma normata. Ou seja, a Escritura é a norma determinante, é a norma normanda. A tradição é a norma normata, é a norma que está submetida à norma normativa, que é a Escritura. Vejam que, à primeira vista, esta parece ser apenas uma discussão teológica
restrita à esfera da hermenêutica bíblica e da organização eclesiástica. À primeira vista, parece isso, mas, irmãos, não é. E por que não é? Porque não é a autoridade de qualquer categoria de pessoa que está sendo discutida no Sola Escritura. É a autoridade de Deus. É a autoridade da pessoa divina. É como Deus se revela ao homem. E a autoridade de Deus, por exigência intrínseca de quem Deus é, não pode se estender a parte da realidade apenas. Senão, ela deve se estender à realidade como um todo. Onde é que eu estou querendo chegar? O que eu quero que você perceba é que, consequentemente, porque a gente está falando da autoridade de Deus e de Deus falando, a questão discutida no primeiro sola, no Sola Escritura, é mais abrangente do que a da autoridade teológica e eclesiástica. É a questão da autoridade epistêmica, epistemológica, ou qual é a autoridade para o conhecimento de um modo geral. E sabem qual é a grande evidência disso? É que vários estudiosos, vários historiadores de respeito, entendem que esta revolução hermenêutica que a Reforma causou, ao afirmar o Sola Escritura, não teve apenas implicações eclesiásticas e teológicas e eclesiásticas, teve implicações culturais. Exemplo, há vários estudiosos que relacionam o dogma do Sola Escritura ao constitucionalismo moderno na política. Ou seja, a ideia de que nós não somos governados fundamentalmente por uma pessoa, nós somos governados fundamentalmente por um livro, a Constituição. Não era assim antes da Reforma. Antes da Reforma, o poder, ele estava na mão de um homem, de alguém, do rei. Era um modelo de governo absolutista. Depois da Reforma, por causa do dogma do Sola Escritura, quando a autoridade emana do livro, modelos políticos se transformam, de modo que é quase inconcebível falar em um outro tipo de modelo político aceito no mundo contemporâneo, que não o constitucionalismo. Veja, a Reforma não está discutindo uma questão exclusivamente teológica e eclesiástica. Ela está discutindo um ponto de visão de mundo. Qual é a autoridade epistêmica fundamental? Como é que eu posso validar o conhecimento? E o que a Reforma está dizendo é: ou Deus fala e a verdade é possível, ou então a verdade não pode ser alcançada à parte daquilo que Deus diz. Pois bem, eu ainda tinha aqui sola gratia, sola fide, solos Christus, para tentar mostrar isso. Vou pular, vai ficar só o Sola Escritura mesmo, não é? Veja, talvez no Soli Deo Glória a gente perceba isso facilmente, né? Qual é a questão de pano de fundo do Soli Deo Glória? É a questão da finalidade, ou é a questão do sentido, para onde todas as coisas apontam. Qual é a razão de ser das coisas? Ora, a gente sabe que essa não é uma questão meramente teológica ou eclesiástica. Não existe um ser humano sequer que não tem que oferecer uma resposta para essa pergunta. Então, qual é o meu ponto aqui, irmãos, para caminhar para o final da minha palestra? É que se nós considerarmos os solas apenas da perspectiva teológico-eclesiástica, possivelmente a gente vai ter mais dificuldade de perceber como eles afetam de maneira prática a nossa vida no mundo. Então, o que nós precisamos fazer, na minha opinião, e assim acho que de alguma forma atinjo o objetivo do PNO, que é instigar as pessoas a
correrem atrás da continuidade do conhecimento. Eu creio que nós precisamos, de alguma forma, aprofundar a interpretação que nós fazemos deste sola, perceber como eles tocam em princípios fundamentais de cosmovisão, e nós estaremos mais aptos a perceber como eles devem nortear a vida de um cristão no mundo, independentemente do contexto histórico e cultural no qual esse cristão vive. Então, alguns princípios que eu acho que estão lá presentes no solas. O princípio da teocentricidade da realidade e da vida humana em particular. Veja, isso afeta todas as decisões que o indivíduo toma na vida. Outro princípio, o princípio da gratuidade da redenção. Os solas dizem que a redenção não é uma conquista, a redenção é uma dádiva, é um presente. Olha como é que isso afeta a vida das pessoas no mundo, como isso afeta a vida emocional das pessoas. É o meu cronômetro. O princípio da centralidade hermenêutica das Escrituras. Pensa no impacto disso para a ciência. Ciência. A autoridade hermenêutica das Escrituras. Então, terminando mesmo. A pergunta é, pensando o mundo através da ótica dos 5 solas, como um cristão deve entender esse mundo, como ele deve querer viver nesse mundo e como ele precisa ser nesse mundo? Bem, a gente precisa de uma vida toda para responder toda essa pergunta, né? Mas hoje a resposta é, eu creio que o cristão, à luz dos 5 solas, deve perceber o mundo ou entender o mundo como um mundo que tem significado e cujo significado pode ser compreendido a partir da revelação de Deus. Ele deve perceber e experimentar o mundo como um mundo carente, incapaz de conquistar a sua própria redenção, mas objeto da graça de Deus. E, finalmente, como um palco, onde a glória de Deus se mostra através das obras da criação e das obras da redenção. Respondido, Uriel? Valeu.